acho que tem muito a ver, né, com o adulto também. Que aí é Sim, uma coisa que eu gosto de pensar assim, né, que as formações que, né, os cursos de aperfeiçoamento, os cursos de maneira geral que nos propõem a pensar a clínica com criança e adolescente, também nos ajudam a pensar a clínica com adulto, né? exato. Não, Né? eu penso Naquela que tem uma criancinha lá outra. dentro. Oi, Hum, desculpa, Fer. eu que te interrompi, né? Perdão. Eu penso que não há um sem o outro, né? Para que a gente possa ser um analista de adulto melhor, a gente precisa compreender bem as bases do desenvolvimento, né? Mesmo quem não gosta de atender crianças e adolescentes, como muitas vezes a gente escuta, tudo bem, nem todo mundo gosta do sentar no chão, do brincar, do estar com adolescentes, isso é mesmo uma questão de gosto, de prazer. Porém, a compreensão sobre o desenvolvimento emocional é primordial para o atendimento do adulto também. Tanto que, né, em algumas formações também se coloca a observação da relação mãe-bebê, onde se estuda também esse desenvolvimento, mas também a postura, né, que a gente precisa ter. Então, tem muita coisa bacana. Hoje mesmo eu ouvi de uma criança de 3 anos, que estava querendo reencontrar com a chupeta dela, ela dizia assim, é que tem um bebê que mora aqui dentro de mim, ele está na minha barriga, e ele quer chupar a chupeta, né? Então, se até na criança tem o bebê, né, essa matriosca, né, como cada uma vai estando dentro do outro, né? E não quer sair, né? Vai ficar. Exatamente. Então, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Tem bastante gente contando que é recém-formado ainda, falando também sobre a questão de estar em trânsito, por isso que não pôs a câmera aqui ainda, mas vai pôr. Hum, O contrato terapêutico, os limites de contrato via WhatsApp, o que compartilhar com o terapeuta, expectativas, temas bem do cotidiano, né? E que realmente Uhum. trazem muitas dúvidas. Gente, queria muito pedir, agora a gente vai começar a aula, já começou até a ser gravada, para vocês abrirem a câmera, para a gente ver vocês. Quem puder abrir, quem não estiver no trânsito, claro, né? Mas quem estiver em casa, abrir. E aí eu passo a bola para você começar, então, Camila, para daí a gente fazer esse bate-papo. E vamos Sim, falar desses temas todos. sim, senhora. Vamos lá. Bom, eu e a Fernanda pensamos, né, nessa aula com muito carinho quando pensávamos no programa do curso. Vocês conseguem me ver bem? Acho que sim, né? A gente pensou, em algumas questões que a gente gostaria de abordar inicialmente, como uma aula zero, né? Uma aula zero do curso. E a gente até conversou, talvez essas questões até serviriam para vários outros cursos, né? De quando a gente inicia, de quando a gente inicia estudos, é, porque são inquietações que nós, profissionais da clínica psicológica, de orientação, né, psicanalítica, com as quais a gente se depara tantas e tantas vezes. E não se enganem, né? Às vezes a gente pode ter mais tempo de trabalho, mais tempo de clínica, já não se considerar ali um bebê, sabe, Marta? Mas ainda assim, tem questões que aparecem e a gente também não sabe muito bem como lidar, né? O desconhecido, ele sempre faz parte do nosso trabalho, né? Então, a gente pensou, né, que para introduzir, começar a aula zero, a gente gostaria de conversar com vocês sobre algumas questões que parecem básicas, mas que a gente pode repensá-las ao longo de toda a nossa trajetória, né? O título que a gente deu, né, foi Tecendo a Clínica de Crianças e Adolescentes, uma introdução. Mas eu e a Fernanda, a gente pensou em aula zero zero, né, assim, mas ali no backstage. Eu até escrevi aqui algumas palavras, né, para a gente ir pensando juntas, como uma introdução mesmo para os tópicos que a gente elencou, né? Bom, a clínica, ela é um trabalho solitário, todo mundo fala isso, isso é uma coisa, né, que a gente escuta pra caramba. E aí eu fui refletindo, né? Nós iniciamos a nossa jornada, e quem nós temos conosco?
sozinhos, né? Nós saímos de casa, chegamos ao nosso local de trabalho, entramos no nosso consultório, né? No consultório que a gente subloca, o que seja nosso, ou então no home office, onde seja, ligamos ali o nosso computador, iniciamos nosso espaço de trabalho. Recebemos nossos pacientes, escutamos, intervimos, depois eles vão embora. E ali ficamos, né? Com tantas ideias, com afetos, com sensações. Por vezes, entre as sessões, temos um trabalho com mensagens que nos chegam, né? O colega citou as mensagens de WhatsApp, e assim vai. E a pergunta, né, que me ficava era, mas será que estamos mesmo sozinhos ou que precisamos estar? Aliás, é possível que a gente construa uma clínica sozinhos? E aí eu pensei, bom, é difícil a gente pensar em estar assim, sozinho, sozinho mesmo, porque imagine um terapeuta que não recebe um paciente, né? Então, que clínica seria essa? É engraçado, parece óbvio, né? Até um xiste aí, uma brincadeira, né? Mas daqui eu já solto uma imagem, né? Que uma clínica não se faz sozinho. É preciso ao menos duas pessoas, um psicoterapeuta e um paciente, numa relação que hoje a gente entende como mais horizontal, mas ainda assim guardando sua assimetria, né? Então lembramos sempre, os pacientes eles estão ali, eles são a nossa parceria principal para o nosso trabalho da textura da clínica. Aliás, a palavra tessitura, né, a palavra tecer que a gente usou no título, a princípio ela saltou aqui como numa dimensão estética, né, bonito, sou bonito, mas a estética ela também carrega ali uma simbologia, né, e que às vezes não é apreendida de imediato. Então, tecer é a ação de entrelaçar, entrelaçar fios metodicamente. É um tecido, ele é produzido a partir de um fio. E no trabalho da clínica, certamente isso não se faz sozinho, né? Então, a gente já está colocando aqui o paradigma a partir do qual a gente estabelece esse curso, a gente inicia esse curso. Nós vamos trabalhar com o entre. Existe uma intersubjetividade em questão que nos é cara, que é cara ao Winnicott, né? Certamente, essa intersubjetividade não vai excluir o intrapsíquico, pelo contrário, ela complexiza o intrapsíquico. Bom, trata-se de níveis diferentes, mas é de uma relação de tensão dialética, né? Que a gente, entre esses dois, que a gente também vai se constituindo. Os nossos pacientes, a nós mesmos, também a nossa clínica. Então, com esse curso que estamos iniciando aqui com uma aula zero, já tivemos uma aula anteriormente falando, né, sobre o psicodiagnóstico, e as demandas, né, e os embates desses na atualidade, a necessidade dele. Vamos pensando, né, como esse curso ele se propõe, né, de aperfeiçoamento para o trabalho com a clínica. Então, a gente vai começando a falar sobre alguns elementos constantes que aparecem sempre no nosso consultório. Bom, qual é o elemento que está sempre lá? Nós mesmos. Então, a gente decidiu pelo recorte da tessitura do nosso próprio percurso profissional, nesse entrelaçamento necessário. E nós queremos, né, então, falar sobre uma espécie de formação, então, essa tessitura de um caminho, de um percurso, né? Não é uma formação como uma formação institucional, formal, de que a gente vai falar unicamente aqui, porque também não é isso que esse curso propõe, é um curso de aperfeiçoamento, né, para o trabalho com a clínica, mas todo curso de aperfeiçoamento faz parte, ou é para fazer parte dessa formação, do nosso caminho, da nossa jornada, do vir a ser, né? E então a gente elencou, feriu, alguns itens nesse caminho. A análise pessoal, a supervisão, a escrita, estudos, a instituição e também experiências pessoais do próprio analista, né, do seu desenvolvimento pessoal, como todos, né, podem aí se entrelaçar, né, para a gente começar a pensar nesse fio que a gente vai tecendo. É por aí, né, Fer?
Maravilhosa a colocação que você fez da dupla, que é a principal base do nosso trabalho, que faz ela não ser sozinha. E aí eu fiquei pensando, enquanto você dizia, o quanto que a psicanálise nos convida, como analista, a ter uma figura muito materna, né, frente ao paciente. Esse é o nosso maior objetivo dentro da clínica, é trazer um ambiente suficientemente bom, através de uma figura ali, quando mulher materna, quando um homem paterno, mas que vai trazer para esse paciente um espaço potencial para o seu desenvolvimento. Só que, tal como na vida extraclínica, para que essa mãe possa fazer um bom trabalho, ela precisa estar inserida num lugar que dê a ela espaços para ela ser essa boa mãe. E esses fatores que a Camila acabou de elencar são as nossas redes de apoio. São como o marido, por exemplo, a análise pessoal serve como o marido que apoia a esposa para ele poder cuidar bem do bebê, para ela poder cuidar bem do bebê. A supervisão é outro braço que abraça essa mulher e dá a ela alimento para que ela possa cuidar melhor desse bebê. Os estudos, a instituição da qual ela participa, a escrita, todos esses ambientes que a gente acaba de citar, são os que nos dão espaço para ser melhores analistas. Da mesma forma que uma família não se faz com um apenas adulto cuidando, porque ficaria insuportável ser só ela fazer tudo, desde o nascimento até a vida adulta de uma criança, ela surtaria no meio do caminho com razão. Da mesma forma, a clínica também não se faz sozinha, porque a dupla paciente-analista precisa estar assegurada por alguns ambientes que o analista está cuidando. E esses elementos que a gente vai pensar na aula de hoje são os nossos ambientes de cuidado, para que a gente seja melhores analistas para eles e consiga abarcar melhor as necessidades desse paciente. É isso, né, Camila? Perfeito. É exatamente isso, né? Então, para que a gente possa, né, exercer a nossa função, vamos começar aí a pensar nesses itens que a gente elencou. Não quer dizer que sejam os únicos, mas a gente foi pensando, né, Fernanda, de acordo com o que é mais recorrente, com o que nos parece também aos autores, aos teóricos, como mais urgentes, né? Assim, mais fortes nesse processo para compor essa rede de apoio que você foi dizendo, né? O que tem tudo a ver com a trama, né? A rede, essa tessitura. E aí a gente, né, elencou como um primeiro tópico a análise pessoal, né? Análise pessoal, a gente ainda falou sobre a importância, a necessidade, quanto fazer, se é necessário para sempre, não, com quem fazer, qual frequência, e uma série de questões, né, que a Fer colocou, inclusive, no vídeo que ela fez para divulgar essa nossa aula de hoje, desse nosso encontro, né, não sei, começa, Fer? Como é que... Posso começar? Tá, Eu gosto muito de pensar numa ideia que para mim fica como a base da clínica. A nossa clínica irá até onde a nossa análise pessoal permitiu. Para que a gente possa fazer um trabalho analítico com alguém, a gente precisa viver a experiência da análise. Porque todos nós temos uma história, todos nós temos nossas angústias, nossas feridas, mesmo numa criação suficientemente boa, e que delícia tê-la tido, não significa que não houveram dores no meio do caminho, porque as dores são parte do processo de desenvolvimento. Então, para a gente chegar onde estamos, tem uma trajetória, e essa trajetória deixou marcas. Ainda que não seja uma grande ferida, poder olhar para você, poder se conhecer melhor, mesmo que você diga, não, mas eu estou bem. Mas se você nunca passou por um processo analítico, isso vai ter um peso na maneira como você é analista. E faz toda a diferença ter passado. Até mesmo para que você possa pensar coisas assim. Por exemplo, vocês colocaram aqui, conseguir pacientes. Trabalhar essa angústia na terapia.
Como é receber esse primeiro paciente? Será que você está se sentindo segura para receber esse paciente? Será que você se sente bem a olhar para você e acredita no que você tem a oferecer para esse primeiro paciente? Como que é lidar com uma demanda que começa mais pessoas a te procurar? Como é para você cobrar a sessão? Quanto você entende que vale o teu horário terapêutico? Isso tudo, gente, são questões para se trabalhar na análise pessoal. São temas que dentro de uma análise pessoal você vai olhar. Então, às vezes eu recebo supervisionandos que me falam, né? Ah, eu ainda não passei por um processo, ou estou sem grana para tal. Eu falo, olha, o melhor investimento que você vai fazer é a sua análise pessoal nesse momento. Ele é a base para que você possa estar na clínica. Então, ter passado, se você já passou no passado, vai fazer diferença, se você estiver passando agora, vai fazer diferença, e se você estiver se organizando para, já também faz diferença. Mas o quanto antes isso é parte da tua realidade dentro da clínica, mais bem fundamentada ela será. Além do que, os teus aspectos, né, pessoais, teu jeito de ser, nossos lados mais obscuros, vamos dizer assim, são convidados dentro do nosso processo analítico a ser vistos, né? Certa vez numa palestra, faz muitos anos, eu não lembro quem que falou, mas eu guardei a frase. Né? Ele disse: a gente tem que convidar os nossos demônios para conversar. E a análise é esse espaço, que convida as nossas partes mais bravas, mais feias, mais maldosas conosco mesmo, a ser olhadas. E se a gente não passa por um processo de olhar para isso, a gente tem mais dificuldade de convidar o paciente a ir para isso. Então, quando a gente começa a ver que os pacientes, por exemplo, não estão ficando, estão indo até um ponto, estão parando, isso levanta uma pergunta. O que será que está difícil para mim aprofundar? O que nesses pacientes pode estar se repetindo que eu não estou conseguindo olhar em mim? E aqui entra o valor da análise pessoal. Quando a gente pensa, por exemplo, em até quando fazer análise pessoal, até onde você tiver desenvolvido um pensamento psicanalítico. Não precisa a análise ser para a vida toda, não é porque você é psicólogo, né, ou psicanalista que para sempre, eternamente você vai fazer análise. Não, você vai ter processo de aula, mas você vai ter desenvolvido um pensar psicanalítico, que para, se analisa, aprende a pensar as tuas dores, vai além dos óbvios, pensa no que passa, faz uma ligação entre o que você está vivendo agora e as tuas dores, o teu passado. Quando a gente vai aprendendo a fazer isso, você vai desenvolvendo um pensar psicanalítico, que vai se aplicar na tua vida pessoal e também na maneira de você estar com cada paciente. Mas isso se desenvolve através da sua análise pessoal. Quer completar, Camila? Vamos lá, Fer. Quando a gente entra, né, nesse tema, eu acho que é um tema muito, muito básico da psicanálise mesmo, Fer. Você vai trazendo, né, essas questões práticas do dia a dia, da nossa vivência, da nossa clínica. Mas se a gente parar para pensar, a própria descoberta do inconsciente, né, disso que a gente gosta tanto, que nos é tão caro aqui, ela passa por um processo de autoanálise do Freud, né? E também uma espécie de análise que ele submeteu nas trocas de correspondências dele ali, né, com o Fris, então. Mas quando ele analisa os sonhos, né, os sonhos dele, quando ele olha para ele, para dentro, e ele vai se percebendo e se assustando, né? E descobrindo os demônios, como ele ficava assustado com coisas que ele descobria também, mas com verdade e coragem ele ia adiante, né? Ele foi podendo descobrir o inconsciente, a sexualidade infantil, o complexo de Édipo, e foi podendo construir isso que a gente tem aqui hoje de tão caro, de tão especial, né? Então, essa ideia de fazer, né, uma análise pessoal, de se conhecer, de poder navegar pelos próprios mares para a gente poder acompanhar, né, alguém que esteja conosco, é essencial. É a via pela qual é possível a gente conhecer realmente o inconsciente, né?
como alguém pode se tornar analista, né? O Freud perguntava mesmo. E aí ele dizia, ele responde, pelo sacrifício que implica revelar-se a outra pessoa, né? Mas onde e como pode o pobre infeliz adquirir as qualificações ideais de que necessitará em sua profissão? Uma citação. A resposta é na análise de si mesmo, com a qual começa a sua preparação para a sua futura atividade. Então, desde o início da psicanálise, a gente entende a análise pessoal como base, né, como essencial, porque tem algo do saber psicanalítico que a gente não aprende só no curso, não é? Tem uma coisa do saber psicanalítico que não tá só no livro, que não tá no texto, né? Tem quem diga assim, mas a pessoa já leu, já estudou tanto, nossa, a pessoa é tão erudita, mas não consegue, a clínica não firma. Tem algo que passa pela transferência, né? Pelo autoconhecimento e por uma relação transferencial que a gente, né, vai estabelecer com os nossos terapeutas, né? Com os nossos analistas. No divã ou na poltrona, não importa o esquema, o modelo que se adote, né? Mas tem que passar, é um trânsito que se passa pela carne. Psicanálise a gente aprende é na carne, né? N- Tem algo, e é muito importante o estudo, a gente vai chegar lá, mas realmente tem algo que a gente só descobre por essa vivência, uma vivência de dois, né? E aí, eu vou para o Winnicott também, né? O Winnicott, ele fala, né, que é preciso uma mãe e um bebê capazes de ajudar o bebê a alcançar o status de unidade, né? Então, é preciso de um outro nessa relação muito próxima, muito íntima, no entanto, um tanto assimétrica, né? Assim, a gente espera que a mãe já tenha tido um desenvolvimento, né? Ainda que tenha o bebê dentro dela, como a gente comentava no começo da aula, né? A gente espera que a mãe, o cuidador principal, né? Quem exerce essa função materna tenha, né? Um certo distanciamento, mas que também tenha essa capacidade de regredir pra, né, para um nível de mente para estar lá nessa comunicação com esse bebê, nessa intimidade que é tão necessária para que o bebê se faça, né? Que uma unidade se faça. E a análise pessoal, né? Acho que a gente pode pensar que transita muito por aí, né? É, então, se a gente pensar, né, nesse modelo que a gente empresta tanto da relação mãe-bebê, né, principalmente quando a gente vai pensar no Winnicott, Bion, né, mas aqui principalmente o autor Winnicott, é como se o terapeuta nessa posição, né, exercendo a função materna, como a Fernanda falava, também é, ajudasse, né, o seu paciente a chegar a essa unidade. Bom, nada mais lógico de que nós que almejamos ser psicoterapeutas ou que somos, né, passemos por isso, porque psicanálise é vincular, é relacional, né? Não tem uma outra via para a gente conceber isso. Eu acho que isso é algo muito importante que eu queria destacar. Mas tem também, né? Mesmo depois de um longo processo, de que a gente já passe, né? é, Tem algo sobre como a gente pode também tolerar o sofrimento do outro, tolerar muitas coisas que a gente escuta. Então, a nossa análise pessoal, né, acho que a Fernanda destaca isso, é um suporte muito importante para a gente adquirindo essa capacidade, né? Porque a clínica, ela é linda, ela é maravilhosa, mas ela também pode ser difícil, né? A gente está lidando com afetos, com coisas muito fortes, muitas vezes, né? E a gente está falando de criança, né, e adolescente, e tem uma ideia, assim, de que as crianças, elas são aquelas que muitas vezes vão dizer para a gente as maiores verdades, aquelas que a gente menos queria ouvir, ou dizendo em palavras, né, ou vivendo com a gente ali na clínica, né? Eles compartilham paixões de maneira mais livre, e paixão tem um sentido, né, de partos às vezes, né? Então, a gente poder ter essa análise pessoal, né, para nos ajudar a revisitar a nossa criança, né, é, o adolescente que a gente foi, os nossos dilemas, os nossos impasses com os pais, né, para quem tinha as dúvidas com relação ao trabalho com os pais,
tem também a nossa relação com os nossos pais, que pode estar implicada em algumas dificuldades. Então, olha, gente, dá para falar infinitamente, né? Mas, ainda assim, um dia a análise pessoal ela precisa ter um fim também, né? Acho que a Fernanda destacou isso. Ninguém pode ser completamente analisado, o Bion falava. Isso não existe. A análise tem que terminar um dia ou outro. Depois é preciso fazer o melhor possível com aquilo que se é. Tem um jeitão de falar, né, do Bion, assim. Mas e que, vez ou outra, a gente possa recorrer a um outro, a um colo, a um outro que ajude nessas funções tão importantes de que a gente está falando aqui. Acho que não sei se falei demais, cara. Fantástico isso que você colocou, e acho que eu completaria apenas com uma frase do Jung, onde ele diz que conheça todas as teorias, saiba todas as técnicas, mas ao tocar uma pessoa, seja humano. Essa é uma frase que nos convida muito a pensar exatamente nisso que você comentou, né, Camila, da importância de saber olhar para os teus próprios sofrimentos, para conseguir tolerar os sofrimentos também do outro. Porque sim, os pacientes vão trazer temas, tocar em pontos que a gente nem sabia que doía na gente. Vai nos emocionar em momentos que a gente nem imaginava que se emocionaria. E isso, se a gente não está melhor trabalhado emocionalmente, a gente pode atuar na sessão. O que seria atuar? A gente vai sair do nosso papel de analista e vai agir de outra maneira, que ao invés de ajudar o processo, atrapalha. Pode levá-lo para um lugar que não é legal. Só que, claro, todos nós vamos fazer esse tipo de erro ao longo do trabalho, porque a gente também está em desenvolvimento, estamos aprendendo por toda a vida, isso vai ser para sempre, a gente vai estar amadurecendo tanto como pessoa quanto como profissional. Porém, a análise pessoal serve como essa cooperação que nos ajuda a cuidar da humanidade que há em nós e a suportar a humanidade que há no outro. E isso é muito importante para que o processo possa andar dentro de um rumo que ajude o paciente a se desenvolver. Tem conteúdos, né, Fer, que você falar isso me faz pensar, né, lembrar que tem conteúdos, assim, falando de maneira prática, que às vezes o paciente está falando sessão após sessão, e a gente fecha, a gente foge, a gente não escuta, a gente muda de assunto, né? A gente não consegue entrar, não consegue ser permeável a algum assunto. Por exemplo, vamos trazer um exemplo, assim, né? Imaginário, assim, um analista que perde, né, alguém que tá sofrendo um luto, né? Um luto o que está naquele momento, assim, no trabalho de luto, ou um luto que não foi bem trabalhado também, né, ao longo de sua vida, não se deu oportunidade, muitas vezes pode não ser muito permeável a dor do paciente que acaba de perder alguém, né, que acaba de lidar com uma morte, com uma perda, assim, então, nesse sentido também, né, o suportar, poder suportar dentro da gente, para a gente poder ser suporte, né, para o outro, assim. Então, eu trouxe um exemplo bem, assim, né, Muito legal. só para a gente pensar juntos, né, do que a gente está falando, assim. Então, se a gente acha, às vezes a gente acha que está tudo muito bem resolvido dentro da gente, né, mas não E quando a gente necessariamente chega é nos bem assim. impactos, é que a gente descobre que precisa trabalhar, E né? nisso os pacientes nos ajudam muito, né, Fer? Exatamente. Bom, eu costumo brincar até, né, que a nossa profissão, ela é uma profissão que nos ajuda a ser melhores, né? Porque ela nos ajuda a ir para a terapia e cutucá-la na nossa ferida para que a gente se desenvolva. E por mais doído que isso seja e eu acho que quando a gente faz isso, a gente consegue entender por que os pacientes fogem também. E exatamente ao entender o porquê que é tão difícil tocar na nossa dor, a gente se potencializa para ajudá-lo a entender por que é doído para ele estar ali. Porque muitas vezes, por exemplo, os pacientes faltam e a gente se enraivece, fica bravo, mas olha quanta falta, ele não quer pagar, e às vezes a gente esquece de olhar como é que está o vinho. Como é que é para esse paciente se vincular com alguém? Como é que é para esse paciente estar diante do outro, se abrir com o outro?
E claro que isso a gente vai ver através da supervisão, que é até o próximo tópico, mas também muitas vezes porque a gente tem dificuldade de olhar para a forma como a gente vincula, para pensar como é que está o nosso vínculo com esse paciente, a nossa abertura para com ele. E isso é assunto de terapia. É assunto para a gente levar para a nossa análise. Olha, com esse paciente estou vivendo esse problema. E muitas vezes, através dele, a gente vai olhar para a gente. É nesse sentido que eu falo que a gente fica melhor. Porque a gente vai se olhando, a gente vai se descobrindo, e pegando de novo a bonequinha russa, né? A gente vai tirando pedaços da gente que estão ali na matéria do adulto e entrando em contato com as nossas infantilidades, nossas dores, que estão em outro ponto e que às vezes a gente nem lembrava, e que aquele paciente faz a gente parar para pensar. Né? Então, é esse fazer psicanalítico que é tão bacana de olhar. Ouvi outro dia um meme, já faz um tempo, mas achei ótimo, que a psicologia é o primeiro trabalho em pirâmide que existe, né? Porque um faz análise com o outro. E é mesmo, e é maravilhoso. Eu acho que todas as profissões se beneficiariam se um fosse em outro, com esse outro, né? E a psicologia, a psicanálise tem esse convite, mas esse não é um convite à toa. É um convite porque faz toda a diferença para que a nossa clínica se desenvolva. Então, para quem está aqui iniciando a clínica, para quem está aí patinando com o início, te convido a pensar como anda a sua análise pessoal, a pôr isso como um investimento para a tua vida. Se você já está em análise, leve esses temas, porque é trabalhando isso que a clínica se desenvolve. A nossa clínica começa dentro de nós. O primeiro espaço onde ela se inicia é dentro da nossa mente. Tal como para um filho nascer, ele tem que ser gestado, a nossa clínica tem que ser gestada dentro de nós. E esse é o nosso primeiro espaço de cuidado para que a clínica possa acontecer. E a gente, né, enfatiza isso e vai enfatizar sempre, né, Fê? Acho que ao longo do curso a gente vai contar mais sobre isso, porque é realmente muito importante. Mas um próximo tópico que também tem uma grande importância, mas que eu acho que até se costura bastante com a análise, né? É o tópico da supervisão. Para que serve, qual a importância, a diferença de ser em grupo individual, quando cabe uma ou outra, o que levar, vamos pensar, né? É, quando eu penso em supervisão, eu penso, a minha cabeça vai muito para o histórico da psicanálise, acho que você já reparou, né, Fernanda? Os alunos, de modo geral, também, eu passei por muitos autores, mas eu tenho uma paixão pelo meu velho barbudo, que é o Freud, então, assim vai. Mas é essa é a ideia, né? Então, voltando um pouquinho para a história, que quando o Freud estava lá pensando, né, nos alicerces da psicanálise e ele propôs a análise pessoal, ele propôs também uma coisa que ele chamava de análise de controle. A análise de controle é um nome muito, assim, intrigante, né? E ele pensa, né, que seria, então, a partir de orientações de colegas mais experientes, de trocas, né, com psicanalistas reconhecidos e experientes, que a gente poderia expandir a nossa experiência da nossa prática clínica. E aí, essa troca ele chamou de análise de controle, né? Então, era um momento lá em que a psicanálise estava surgindo como uma instituição, a IPA foi fundada, tarará, e aí começam a pensar, né? Vem os congressos, os colaboradores também do Freud, todo mundo começa a pensar o que que a gente vai fazer para também esse método ser preservado, para essa técnica, né, ser preservada, para não se perder aí pelos caminhos, né, com desdobramentos que fogem, que estão muito distantes da psicanálise. E então eles pensam nessa análise de controle, que depois de muitos anos é o que vai, né, vir a ser chamado de supervisão. E que a gente tem hoje psicanalistas, né, próximos à Esther aqui da escola, nossa diretora, ela gosta de chamar de alterovisão, né, para dizer, alterovisão, é isso, Sabrina? Não sei. Mas acho que se não me engano é esse nome. Laterovisão. Laterovisão. De lateral, eu estava no altero de outro, né, assim, mas é laterovisão, de lateral, né, que ela fala que não é uma supervisão, né, eu não tenho
esse óculos, assim, né? Esse binóculo mágico. Mas o nome supervisão já foi um caminho gigante, né? Para sair daquela ideia de um controle, alguma coisa, mas assim, para entrar numa ideia de uma reflexão do acontecer do processo, conseguida através de um olhar estrangeiro, né? De um outro. Então, eu gosto do nome supervisão, né? Não vejo, sim, necessariamente como uma supervisão, né? Um super olhar, mas dentro dessa ideia, o nome laterovisão também me encaixa bem, talvez traduza até melhor essa ideia do que a gente tem hoje, né? No paradigma mais atual, assim, da psicanálise, né? Que a gente busca um outro para nos orientar, para nos ajudar a refletir, mas o que a gente vê da nossa clínica, o que a gente sente, quem está lá com o paciente, né, é a gente. Então, o nosso olhar também é muito importante, né? Não é, então, menosprezado, né, como uma visão inferior, nesse sentido. Então, eu trago um pouquinho, né, desse nascimento da ideia de supervisão. Mas hoje, né, eu penso na supervisão como um espaço muito importante que se costura, como a gente estava falando, com análise pessoal também. Muitas vezes, né, quando temos ali um caso que emperra, que não está indo, a gente sente ali, né, um mau funcionamento nosso, do nosso pensar, do nosso agir, alguma coisa não tá conseguindo surgir. A gente pode recolher ali informações do campo e tentar, né? Tentar buscar nesse processo com um outro também, né? Então, olha de novo a relação, como a gente não tá tão sozinho assim, se a gente se permitir, né? Novamente, num processo com um outro, a gente tentar buscar essa ajuda também para o que nosso ali pode estar travando um processo, é, ainda necessita de talvez de um refinamento técnico, ou outros olhares que naquele momento, por questões, nossa, com aquele paciente específico, muitas vezes a gente não consegue ver. Entende? Então, eu acho que a gente pode procurar, né, uma supervisão em diferentes ocasiões, mesmo, como eu disse, os psicólogos, psicoterapeutas mais experientes, né, acho que é muito bacana procurar um consultor assim externo que traga um olhar de fora daquela imersão, né, dos afetos que às vezes também a gente se embola ali dentro, né? E a partir muitas vezes do que a gente vai entendendo, descobrindo num processo de supervisão, a gente, né, também leva ali para análise pessoal. E aí uma coisa eu acho que costura com a outra, né? Mas não só nesses momentos pontuais, né, de um caso que às vezes a gente sente que não caminha bem, tem experiências que a gente pode fazer uma supervisão de um caso transversalmente. Fernanda pode até falar um pouco melhor disso, porque acho que ela participa de uma aula na especialização regular aqui da UPM que trata desse assunto, né? Mas como a gente vai vendo assim um caso durante vários momentos do processo, é muito bonito, né? Então, diferente de momentos pontuais assim que a gente leva para supervisão. Então, tem muitas coisas, mas esse outro olhar, eu acho que é o que eu gostaria de destacar. Um outro olhar que nos ajuda, assim, como aquela jogada de xadrez, né? Tem aquele, a gente brinca assim, que quem tá fora parece que vê uma jogada que às vezes a gente que tá dentro do jogo não consegue perceber, né? Então, uma supervisão vai nos ajudando a ter um tanto desse olhar, mas também de outra maneira, como um processo, né, da formação propriamente dita ali, nos ajuda a desenvolver um pensamento clínico, né? Nos ajuda a desenvolver a nossa escuta, a afinar a nossa escuta, conhecer novas formas de intervenção. Então, tem muito da técnica que a gente também aprende, né? Assim, muito amarrada com a prática, né? Através de um processo de supervisão.
Então, também nos aproxima dos estudos, né? Parece que a supervisão fica assim no lugar entre a nossa análise pessoal, o nosso fazer, né? E também os estudos, nesse sentido de a gente ir se aprimorando, né? Cada vez mais. Agora eu vou passar a bola para a Fernanda. Ainda sobre a supervisão, eu acho que é bacana a gente pensar, por exemplo, eu trabalho muito com supervisão em grupo, né? Tenho vários grupos que eu atendo, e eu sou apaixonada pela supervisão em grupo, porque eu acho que é um espaço tanto de trazer a clínica para parcerias, né, entre os próprios profissionais, quanto pela possibilidade de um aprender com o caso do outro. Porque muita coisa que a gente escuta na clínica se repete, não na mesma história, mas em alguns tópicos, alguns conteúdos. E a supervisão em grupo traz esse lado de que a gente sempre aprende com o caso do outro. E isso também enriquece a nossa percepção sobre o desenvolvimento da clínica e sobre o que a gente falou lá no início da aula, sobre a ideia de desenvolver um pensamento psicanalítico, né? A Camila falou agora aí dela adorar, né, muito Freud, ter uma paixão por ele. E assim, eu já fui casada com Freud, eu me separei dele amigavelmente, hoje sou casada com Winnicott, né? Então, eu tô assim, um pouquinho mais distante do Freud hoje, porque estou aí muito com o Winnicott. E por isso eu vou trazer aqui a imagem que o Winnicott nos traz, para poder pensar de novo a família e a correlação que ele faz da família com o andar clínico. Então, da mesma forma que a gente está ali como analista, mãe, cuidando dos nossos bebês pacientes, né, do desenvolvimento dos nossos pacientes, e a mãe, ela é uma melhor mãe quando ela tem um parceiro, parceira, não importa, um alguém que a ajuda a enxergar as necessidades dessa criança de um outro olhar. Porque, por exemplo, quando a mãe tem um bebezinho, ela vai querendo ficar só ali, ele, só ali, ele, só ali, ele. Às vezes é o marido, parceira, que fala: ei, vai tomar um banho, vai descansar um pouco. Eu lembro várias vezes eu nervosa, irritada com alguma coisa com as crianças em casa, e meu marido chega e ele dá esse frescor, né, de dizer: ei, vai descansar, está irritada, diminui aí a braveza, vai para lá, deixa que eu cuido. Nossa, aquilo é um respirar. A supervisão serve como esse parceiro da clínica, como esse alguém que nos ajuda a dar esse respiro, porque a gente pode muitas vezes e irá naturalmente se envolver com o paciente, porque ele nos traz, como a gente falou agora há pouco, sofrimentos, emoções muito profundas. E eles vão despertar na gente duas coisinhas incríveis chamada transferência e contra-transferência, que são nossos parceiros de caminhada. E estar em análise, estar atendendo alguém como processo de análise, é ter esses dois parceirinhos ali o tempo todo nos atingindo dentro da clínica. Isso às vezes vem para cooperar com o trabalho e outras vezes vem para fazer ele desandar. E aí, o que acontece com a supervisão? É onde nos ajuda a fazer essa diferenciação. Eu gosto muito do material da Marion Minerva, e a Minerva nos ajuda a pensar, dentro do livro Novos Diálogos da Clínica Psicanalítica, no capítulo em que ela fala sobre como trabalha um psicanalista, ela fala sobre essa mistura que muitas vezes acontece dentro da sessão, onde a gente se confunde com as dores do paciente e acaba atuando na sessão. E o quanto a gente precisa levar esse conteúdo para a supervisão para a gente se diferenciar e conseguir compreender que dor é essa, para que essa dor está aparecendo e como a gente pode ajudar esse paciente a desenvolver melhor esse tema. Então, a supervisão é essa parceria. Se a análise pessoal é o colo que nos ajuda a se desenvolver, a supervisão é a parceria que nos ajuda a fazer melhor esse trabalho analítico. Acho que é isso, né, Camila? Sim, acho que fica muito bacana essa ideia da diferenciação, né, Fer, da separação que você traz, né? Quase que é processo de individuação, né? A gente começa a se descolar, né? Então, foi muito bom, muito importante. E eu acho, né, que é importante frisar isso que você trouxe também, né, das supervisões em grupo, da importância que elas têm também, né?
É engraçado que, pensando em trajetória pessoal, né, eu tive momentos de preferir a supervisão individual e momentos de preferir a supervisão em grupo. No início, assim, da carreira, né, solo, pouco paciente na clínica, pouco dinheiro pingando no caixa, a gente sempre fazia só supervisão em grupo, né? Já tinha um grupo fixo, que a gente ia se alterando, já visitamos você, né? Uhum, É, e aí chegou um momento, né, de uma necessidade de individuação mesmo, num uhum, processo de reconhecer mais a minha voz, de olhar um pouco, a minha voz enquanto analista, né? uhum, É, de olhar um pouco mais adentro, de talvez camadas um tanto mais é, profundas minhas que podiam estar interferindo no processo. E aí eu optei por supervisão individual semanal, assim, sabe? Uma vez por semana. Foi mais intenso, foi muito interessante nesse sentido, né? E não que isso a gente não possa ver no grupo, a gente pode, o grupo é muito bacana, mas particularmente, né, falando de formação, então vamos falar de experiência pessoal também. Na minha experiência pessoal, o grupo me ajudou muito nessa coisa da escuta, da formação do pensamento psicanalítico e tudo isso. E nesse sentido de reconhecer daí já a minha própria voz, o meu próprio estilo, de dar uma mergulhada mais umas camadas mais enroscadinhas, para mim fez mais sentido a supervisão individual. Então, pensando assim, né, um pouco que às vezes a gente pode experimentar um quê de cada, né? Assim, a depender do momento que a gente está, não só da formação das nossas aspirações, também financeiros, enfim, mas não fugir da supervisão, uhum. né? A gente pode achar formas, né, de ajudar ela a entrar, a encaixar, né? A gente está falando de coisas que demandam um custo financeiro também, estou aqui pensando, né? Análise pessoal, supervisão, demandam um custo financeiro, um investimento, e a gente sabe que recém-formados, isso tem uma dificuldade diferente. Então, é até legal, assim, fazer propaganda aqui, que na escola tem o centro de atendimento, que a gente tem psicólogos, né, psicoterapeutas que passaram pela especialização da escola, né, e outros que de alguma maneira são professores, né, enfim, passam pela escola e que atendem, né, por valores mais acessíveis. Gabriel e Sabrina na secretaria podem indicar o centro de atendimento, né, a lista de profissionais. E teve um momento que a gente estava fazendo um centro de supervisão também. Eu não sei como que tá isso agora, Sabrina, não sei se você pode contar pra gente. Tá um pouco difícil, né, por conta das demandas, os profissionais, cada um tem os seus honorários diferentes, e nós estávamos Ah, com um projeto, mas é importante ver se tem vagas ainda. Não sei se todos estão com quem vagas sabe, disponíveis. né? Aí, um Sim. tópico para reunião de segunda-feira. Vamos falar Aham. do centro de supervisão. Reunião institucional da escola, né? É muito Porque, legal o que você comentou, Camila, só trazendo pode assim, falar, a individual e a em grupo. Há valor nas duas. E a gente acho que pode, como profissional, ir percebendo o que cabe para cada momento. Porque vai ter vezes em que a supervisão em grupo vai fazer muito sentido, e às vezes você está na supervisão em grupo e ainda assim vai falar, eu quero marcar uma supervisão individual para esse paciente em específico. Ou eu já atendi várias pessoas que às vezes têm vergonha de trazer no grupo o caso. Vai, tenho vergonha dos outros me escutarem. E às vezes precisa se escutar diante de um analista primeiro, para daí ir ganhando voz, como você disse até, e se sentir mais seguro até para fazer em grupo. Não há uma obrigatoriedade de qual fazer. O importante é que essa parceria exista, porque ela te ajuda a se diferenciar, como falei, te ajuda a fundamentar melhor a tua clínica e até nos ajuda a ir para o próximo ponto, que é o estudo. Porque muitas vezes, dentro da supervisão, a gente vai ser convidado a ler um texto, né, a pensar melhor em algum conteúdo, por exemplo, de patologia ou qualquer outro. Então, também ela vira uma ponte que nos ajuda. E aí você pode dizer, poxa, mas é tudo caro. Realmente, gente, tudo tem um custo, né? Mas você não precisa fazer já de cara, abriu tua clínica, já marca a supervisão com tudo.
vai devagar, né? Não, atende, vê que dúvidas você tem, aí vê, faz em grupo, faz individual, pega uma amiga, faz junto com uma amiga supervisão com um profissional que você gosta. E aí outra pergunta que aparece muito, com qual profissional fazer? Comece fazendo, não faça, não case com o supervisor. Calma, né? Namore, fique, sabe? Então, experimenta um, vê se o estilo dele vem de encontro com você, se você se sente confortável. Vai em outro, experimenta. E isso também tem a ver com a nossa maturidade profissional. Porque conforme a gente vai crescendo com a clínica, a gente vai desenvolvendo um jeito pessoal de fazer sua clínica. Porque eu costumo brincar, tem Freud, tem Lacan, tem o Winnicott e tem a Fernanda, né? O meu jeito de fazer minha clínica é meu, está baseado em tudo que estudo, em toda a base psicanalítica, sim, mas eu sou autêntica e isso é o que faz a minha clínica ser única. Assim como a Camila, assim como você, é importantíssimo você ir se autorizando. Só que, tal como no processo de desenvolvimento, a gente só consegue se tornar autêntico depois que a personalidade foi mais desenvolvida, e isso é uma característica da vida adulta, dentro da trajetória clínica também há um processo, onde a gente começa com questões da infância, do aprender a fazer a clínica, para depois aprender a ter voz, bater de frente, ter opiniões contrárias, que é a fase da adolescência, até a gente desenvolver opiniões mais maduras. Isso é um processo de desenvolvimento profissional. E o legal é que você passe tanto por análise quanto por alguns supervisores ao longo desse processo. Então, vá se testando, se conhecendo através dos profissionais com os quais você faz supervisão também. É por aí, né, Camila? Total. Empatia é muito importante, né? A gente está falando, né, de um fazer, de um trabalho que, como eu dizia, passa pela nossa carne, né? É um trânsito por dentro da gente, envolve as nossas dores, envolve os nossos afetos, as nossas marcas, os nossos amores também, as nossas alegrias, claro que sim. Mas envolve coisas muito difíceis nossas, né? E é ali que, onde vai para a alegria, a gente foi melhor, mas o enrosco vem onde dói, onde a gente tem medo, né? O que a gente desconhece muitas vezes. Então, isso que você falou, sabe, Fer, de não casar, né? Encontrar, né, profissionais que, que a gente sinta essa conexão empática, né? É muito importante, tanto para análise pessoal quanto para supervisão também, né? Engraçado, eu estava pensando aqui, te ouvindo, que eu dei muita sorte, assim, eu acho que com os terapeutas, né, com analista, foi mais fácil para mim. Supervisores, eu dei mais voltas, é, porque o grupo não estava se dando, aí a gente foi, ganhou, tarará, e foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Mas todas essas voltas, todos esses que eu experimentei, que eu não fui tão fiel, né? Eu fui mais com o supervisor, como é que eu posso dizer? Eu vivi o poliamor. É, todos esses que eu experimentei, com quem eu fiquei, com quem eu namorei, com quem, né? Eu acho que eu aprendi muito. E tem muito da minha voz hoje que veio de cada um, né? Então, isso é bastante, bastante importante mesmo. E aí a gente vai para o próximo tópico, que é o estudo, né? Porque, como falei, a gente é convidado ao longo do processo de supervisão a pensar em textos, né? E isso é um tema que, assim, é difícil estudar sozinho, né? Olha, eu amo estudar, outro dia eu estava estudando, meu marido ficou até bravo, você tinha que sair do computador? E eu falei para ele, eu gosto de estudar, eu gosto. E mesmo gostando, é difícil, né? Porque a gente lê, se enrosca, olha e fala, ai meu Deus, como é que continua isso? E tem dúvidas. Mas a supervisão nos ajuda tanto a pensar o texto, quanto nos leva ao texto. E o estudo, sozinha, dá muita dúvida. Porque, gente, a gente lê um texto, não sei se é com vocês assim, mas pelo menos é o que eu sinto e que recebo aqui muito na clínica dos alunos. A gente começa a ler e começa a pensar na gente, né?
E aí, conforme a gente vai pensando na gente, a nossa mente vai lá para outra estratosfera e é difícil voltar para o texto. E um texto que tem lá, às vezes, 15 páginas, a gente demora 6 meses para ler. Porque é muito difícil não parar para pensar em cada paciente que a gente atende, em nós mesmos. E aí a gente fica, será que o paciente é isso? Quase que a gente fica pondo o paciente naquele lugar. Então, o estudo, quando direcionado, ele tem uma cooperação também para um melhor desenvolvimento nosso, para que a gente possa entender melhor tanto o conteúdo em si, né, uma leitura guiada, uma leitura através de uma instituição, através de um curso, de um grupo de estudo, enfim, essas várias maneiras podem nos ajudando a desvendar, a traduzir aquele autor, né, que muitas vezes é difícil, porque em um texto vai ter muita técnica, né? Por exemplo, você pega um texto do Winnicott, apesar dele ser um autor relativamente fácil de ler, porque a escrita dele é um pouco mais acessível, mas ele fala de pontos ali que, se você não está familiarizado com a teoria, você vai falar, ai meu Deus, do que ele está falando aqui? Né? O que é esse potencial para o desenvolvimento? O O que Winnicott é é enganosamente fácil. Só, desculpa interromper, mas ele é enganosamente fácil. Gente mesmo, porque ele o tempo todo ele usa de ideias que você fala, tá, mas do que é? E de repente ele vem lá com posição esquizoparanoide, e de repente ele vem lá com complexo de Édipo. Então ele traz Klein, ele traz o Freud, ele vai trazendo outras linhas que você, e muitas vezes ele não dá nome aos bois, que é uma característica dele. Bion, por exemplo, você vai ler Bion, meu Deus, eu fiquei 8 anos num grupo de estudo para poder entender mais ou menos um livro do Bion, porque acho ele super intenso, denso, mas incrível para o fazer clínico. Então, os grupos de estudo, a própria supervisão para nos ajudar a pensar um texto, ler um texto em conjunto com uma amiga, que nos ajuda daí a chegar pelo menos até o final dele, ou dentro de um curso, dentro de uma formação. Tudo isso vai aprofundando o nosso saber psicanalítico e nos ajudando a desenvolver cada vez mais tanto um conhecimento da teoria quanto da técnica. E, então, é extremamente importante, porém, a gente pontua aqui que sim, é difícil fazer isso sozinho. E se está difícil, peça ajuda, faça com alguém. Os grupos de estudo estão aí para isso, e acabam sendo boas formas de você conseguir ler o texto até o final. Porque muitas vezes é difícil ler sozinho, mas é você ler junto com um grupo, abre portas, né? Não é, Camila? É, Fernanda, e eu tô aqui pensando, né, nessa coisa prazer-desprazer, né, que a gente funciona lendo. Ao longo da minha jornada também, muito foi estudado em grupo, né, assim, muitas vezes com grupos aí que se mantiveram por muito tempo, os mesmos, assim, você falou, né, ficamos 8 anos estudando o livro do Bill. Olha, garanto que vocês estudaram muito mais do que o livro do Bill, muito mais, passou ali nesses 8 anos, né? A gente regava tudo muita comida nos meus grupos sempre. Talvez seja uma característica meio glutona minha, né? Mas essa coisa de querer consumir e aprender também, eu acho que tinha uma compulsão e a gente punha na comida e também ajudava com a questão do desprazer, né? Sim. Tem que ter pelo menos uma pipoquinha, assim, brincando, né? Mas é, é, o grupo, né, o estudo em grupo, ele ajuda, né, também como continente, né, para essas angústias de alguns textos que nos despertam. Eu lembro que estava num grupo de estudos da Maria Rita Moresco, né, faço parte desse grupo até hoje. Na ocasião, a gente estudava o Complexo de Édipo e a gente estava lendo um texto de um autor que se chama Brito. Eu não lembro o nome do texto, mas eu lembro o nome do autor, né, a gente leu outros textos dele. Mas esse texto, né, pegou assim no âmago, sabe, de todo mundo, de um jeito que a gente não conseguia sair dele, mas ao mesmo tempo a gente não ia para frente, mas também não queria deixar, né, largar o osso, a gente queria aprender o que ele estava colocando ali. Então, a psicanálise, né, tem isso mesmo, como você bem destacou. A gente lê, a gente se vê muito no que a gente está lendo. E se não se vê nadinha, bom, aí também tem um. Vamos ligar o alerta, tem algum problema, porque Uhum. a psicanálise está falando de nós, né? Sim. E nessa coisa a gente vai
vai tendo, né? Acho que ler faz parte, né, do nosso ofício sempre, porque eu acho que o estudo para o psicanalista, ele é uma tarefa tão interminável quanto a análise, né? Porque a gente não esgota, não tem como esgotar, porque a gente está estudando sobre a mente humana, sobre relacionamento, sobre vínculo. Como é que vai esgotar isso? Né? O nosso objeto de estudo é o inconsciente. Bom, Bion vai trazer o O, né? Desconhecido. Freud vai falar do umbigo do sonho, quer dizer, um lado do inconsciente que a gente nunca vai realmente conhecer, né? Então, é uma tarefa interminável, mas a gente tem que gostar da coisa, né? E se não gosta, dá para começar a gostar em grupo, com comida, com as amigas, né? Qual Fica. que você gosta, né? Porque às vezes a gente chega, quando mais recém-formado, ou mesmo mais tarde, a gente vai muito por um autor que parece ser o que a gente se identifica. Igual eu falei, fiquei muitos anos com Bion até eu descobrir o Winnicott. E eu iniciei a clínica muito freudiana, daí fui para Bion e depois Melanie Klein eu nunca fui muito com ela, nunca gostei muito dela. Mas apesar de eu achar que tem muita riqueza e muitas coisas que ela fala, tem muita, mas eu nunca me identifiquei com fazer clínico kleiniano, nunca foi meu estilo. Então eu fui mais para bio, um acolhimento, é muito minha cara isso, eu gosto de ser assim. E depois, a hora que eu achei o Winnicott, eu falei, gente, amei isso aqui. Então também tem isso da trajetória, que você vai ler um autor, com um você vai se identificar, você vai ler outro, e você vai fazendo a sua biblioteca, né? Você vai consumindo e construindo ali os autores que se destacam, os autores que têm a ver mais com um tipo de caso, outros que têm a ver com outros tipos, porque às vezes um fazer clínico combina bem, por exemplo, para atendimento de crianças, e já para atendimento de adulto você vai para outra linha. E esse fazer que você vai costurando, por isso que eu falei que a clínica é pessoal, você vai fazendo como uma colcha de retalhos, que tem sentido, que fica bonita, que tem sintonia, mas que tem a sua carinha, com todos esses autores, supervisores, analistas que vão fazendo parte da tua trajetória e vão formando teu pensar psicanalítico. Você sabe, Fer, que no começo, né, acho que quando a gente começa, realmente, a gente começa por um autor mais clássico, por algo essencial, né, e até essa linha teórica que você trouxe bonita, né, do Freud para Bion com Winnicott, né, para daí então chegar nesse investimento de um casamento que você está fazendo na sua formação hoje, né, no Instituto Brasileiro de Winnicott, né, e e assim, é muito rico que a gente possa ir se percebendo mesmo, e percebendo como a gente conversa com cada autor. Eu tenho a sensação de que no começo, né, novamente trazendo um pouco da minha história, aconteceu uma coisa assim muito de eu encontro um autor, eu quero ler, eu quero estudar, eu quero, né, entender, aprender aquele jeito de pensar, aquele fazer e tal. Mas é como se no começo a gente se engessasse um pouco, não sei se dá para dizer assim. A gente entra, né, muito naquilo que ele diz, naquele modo de fazer, naquele modo de trabalhar. E aos poucos, indo passando de um para o outro, indo conhecendo outras matrizes de pensamentos da psicanálise, que a gente vai se descobrindo, né? Você mesma falou, bom, tem o Freud, tem o Lacan, tem o Winnicott, mas eu sou a Fernanda. Então, esse encontrar a sua voz, o seu estilo, né? Eu acho que requer algo que é de maturidade, é de tempo da jornada, que para a gente poder fazer um movimento meio antropofágico, assim, né? Então, pensando nas artes, né? Então, a gente transformar aquilo em algo muito nosso, né? Aí eu penso no Winnicott, né? Que ele fala sobre o uso do objeto, né? Então, assim, é como se a gente também tivesse um pouco essa relação com as teorias, né? A gente precisa ter, a gente tem que transformar ela em algo nosso para a gente chegar nesse ponto, né? Então, a gente tem contato, a gente escuta, a gente se confunde com aquilo que parece perfeito e maravilhoso por um tempo,
no outro tempo a gente rasga, a gente briga, a gente critica e vai até que a gente possa, né, realmente entrar numa relação para estabelecer esse uso, né? Então, eu acho que isso é uma ideia, assim, bacana nesse encontrar a nossa voz, o nosso estilo no percurso da formação, mas que tá tudo bem que quando a gente está começando, a gente encarne umas coisas, incorpore de outra maneira algumas coisas, alguns conceitos, algumas teorias, para aos poucos a gente podendo nesse processo, que é um contínuo, né, a gente ir encontrando esse outro jeito. Ao longo das aulas, talvez, na especialização, ou aqui desse curso de aperfeiçoamento de outros que a EPP me oferece, a gente cita muitos autores, muitos textos, né? É legal, de repente, vocês anotarem, pesquisarem, se, né, o professor envia textos complementares, ou comenta de algum na aula, anota, vai montando uma biblioteca até física mesmo, no Google Drive lá, né, e tal, no Dropbox, e depois, né, ao longo do tempo, é, conforme vai sentindo, vai pensando que tem uma necessidade na clínica, né, alguma limitação, alguma coisa, vai acessando aquele texto, aquele, né, também aquele material, nem tudo que a gente fala, que a gente traz às vezes que foi compondo, são os nossos amigos imaginários que foram compondo aquele nosso pensamento, né, pode ser sentido e assimilado com calma, né, num processo de assimilar realmente. Acho que é. Cada ler tudo, né? Mas a gente pode ir dentro do que é possível. E Uhum. lembrando que o fazer analítico é para a vida. Então, para a vida, a gente vai estar aprendendo, pela vida, a gente vai estar lendo, né? Então, a gente pode ir com calma, ir assimilando, pensando, lendo o que dá, parando onde não deu, tentando levar para ler depois, ou para um grupo, para poder pensar junto. Então, o estudo é parte do processo. Quando a gente olha assim, acho que fica mais leve e não como uma coisa pesada, que, meu Deus, se eu não estou fazendo, eu preciso estar me cobrando isso. Não, faz isso como algo de parceria com a teoria, né? Exato, como processo de desenvolvimento, né, Fer? Exatamente. E eu acho que até complementa a gente pensar em estudo a escrita, que faz parte tanto do atendimento quanto do escrever o que leu, né, para você assimilar o conteúdo, quanto também como parte da supervisão. A escrita é uma grande parceria da psicologia, da psicanálise, porque ela acaba sendo tanto um espaço onde a gente pensa sobre o fazer, quanto também a gente pensa sobre a relação com o paciente. Então, uma dúvida que normalmente quando eu vou receber supervisionandos eu recebo é: o que eu devo levar? Você quer o caso escrito? E cada analista, né, tem uma forma de trabalhar a supervisão. Alguns pedem um relato completo, alguns não, alguns pedem uma coisa mais livre, cada um vai ter um estilo, né? O que é importante conter? A gente precisa escrever tudo que vive com o paciente? Vamos pensar sobre isso agora, Camila? Acho que chega essa hora, né? Será que é possível escrever tudo que a gente vive com o paciente? Né? Acho que essa é uma pergunta também, né? Você falou, é preciso, aí eu já transformo. Será que é possível, né? Porque quando nós estamos numa sessão com um paciente, nós temos vivências, né? Como a gente está enfatizando, de um nível emocional também. Temos o nosso inconsciente em trabalho com o inconsciente do nosso paciente, não é só a nossa consciência que está ali, né? Uhum. Temos todo um trabalho, um processo. Então, é, eu costumo pensar assim, Fernando, que se a gente gravar a sessão e a gente pegar, sei lá, um aplicativo de transcrição, né? Não vai ser a sua sessão. Eu dizia que não, né? A partir do momento que acabou a sessão, já não é mais a sessão. Não vai ser a sessão, né? Aquilo da comunicação que é o único, né? Que só se dá naquele momento porque tem uma outra dimensão, né? Que não só aquela linguagem, né, oral que está sendo falada, é o que a gente sente, é aquele arrepiozinho que dá, né, é uma dor de cabeça que de repente vem o sono, uma fome, o pensamento na lista de compra do supermercado,
Tô brincando aqui com alguns elementos, né? Eu me lembro, Fer, olha que me Faz veio na mente parte, né? agora. Me veio na mente agora que um dia eu estava numa supervisão contigo. Olha só que pop-up, assim. E, e eu me lembro que você, né, explicando sobre esses elementos que nos ocorrem, né? Você notou, você estava com um paciente adulto, você notou que você tinha levado um brinquedo de um paciente da sala de criança que estava na tua mesinha, na, assim, de lado, né? Assim, num cantinho ali no consultório. E você foi pensar, né? Por que que peraí, esse brinquedo, o que que ele tá fazendo aqui? Por que aqui agora, né? E você foi trabalhando isso com a gente, né? Então, essa ideia, né, de que são detalhes, né, que não vão caber numa transcrição, né? E precisam dessa dimensão afetiva, né? Eles fazem parte disso, né? A gente estava falando de comunicação verbal, não verbal na aula do sábado, né? Não vou entrar muito nisso aqui, mas então, a que serve a escrita se não comunicar tudo o que aconteceu numa sessão, né? A escrita, né, penso que é um ótimo veículo de um trabalho de elaboração secundária, assim, né? A gente tem um sonho, e quando a gente para e conta o sonho, né, para um amigo, especialmente para um analista, né, vamos colocar aí no lugar de que a gente está falando, a gente não vai muitas vezes contar o sonho exatamente como ele aconteceu, mas tem algo que a gente trabalha, né, dentro da gente enquanto a gente conta esse sonho, um novo trabalho que a gente faz em cima dele. E eu tenho para mim que a escrita de uma sessão tem uma semelhança com isso, né? Então, nos ajuda muito a elencar, a entender, a significar, né? A dar um sentido, a colocar numa cadeia de sentido, tanto do que a gente vive numa sessão com os nossos pacientes, né? Então, eu tenho um apreço muito grande pela escrita nesse sentido, sabe, Fernanda? De um processo de um trabalho. Só que é claro que é um trabalho que não dá para a gente fazer com todas as sessões. Imagina, você atendeu, né? Lá, vamos imaginar um dia de agenda cheia e vai relatar, assim, como esse sonho, com esse trabalho, todos os seus casos, né, do dia. Vai ficar um tanto Outro trabalho, você vai ficar outras, sei lá, 6 horas na clínica trabalhando. ou mais, porque às vezes você já pegou um relato que demora mais tempo do que a Demora, sessão, não né? demora. Então, assim, quando eu vou levar um caso para supervisão, eu sento para escrever aquele caso, vai muito mais do que uma hora. Às vezes 1 hora e meia, 2 horas, porque daí eu vou pensar em tudo que aquele caso está trazendo para mim. As emoções que estão sendo despertadas ao longo da sessão. Gente, anotar isso é precioso. Que E aí, emoções aquele paciente desperta em mim, né? Que pensamentos que me vêm, onde eu fico com dúvida, o que eu tenho vontade de fazer com esse paciente. Isso são dados importantíssimos para a gente levar para a supervisão, para a gente poder pensar, para levar para análise pessoal. São conteúdos valiosos para a gente colocar. Né? Mas não dá para a gente fazer isso toda a sessão que a gente atende, porque, né, por exemplo, eu atendo a manhã inteira, eu tenho que sair da clínica e buscar as crianças na escola. Bom, as crianças ficariam sem almoço e ficariam largadas na escola a tarde inteira, se eu fosse escrever todas as sessões. Mas então, o que que você pode fazer? Eu gosto, vou até mostrar para vocês, eu tenho um caderno, e esse caderno eu anoto frase. Então, por exemplo, o paciente sai, eu anoto uma frase, assim, tal tema. Hoje foi muito difícil. Eu deixo ali, eu ponho o nome do paciente, a data, e escrevo isso, uma emoção que eu senti. Hoje foi muito difícil. Hoje eu não consegui conectar. Hoje foi doído, foi sofrido. Né? Uma frase que fica ali. E num outro momento, né, eu faço supervisão hoje em dia, já há muitos anos, semanal. Então, eu levo um caso por semana. Essa frequência é uma conquista profissional. Isso eu sei que no início é muito difícil, gente, é natural, tá? Eu tenho 20 anos com a clínica, então a gente vai chegando num ponto em que isso se torna parte das nossas despesas, né? Já é parte disso. E aí, então, uma vez por semana eu tenho que parar para pensar em um caso. Então, eu olho para qual caso, daí eu vou pensar nele. Se eu vou levar ele pela primeira vez para a supervisão, que é importante colocar? Quem ele é.
Então, os dados pessoais, ó, idade, é homem, é mulher, idade, como é um pouco da estrutura de vida dessa pessoa, um pouquinho ali da história de vida dela, e aí a gente vai trazer um pouco das sessões. Como é que tem sido ao longo das sessões, o que mais tem sido trabalhado, qual ponto está sendo mais difícil. São questões assim bem técnicas para a gente pensar na escrita, né? Isso para você levar essa supervisão para um caso. Mas aí vamos dizer, você não está lá com a supervisão daquele caso está longe e você está angustiada, como que você pode fazer? Faz um processo de sentar e escrever as emoções que você tem com aquele paciente. Como é que esse paciente está mexendo com você? O que está vindo? Pensa, fecha o caderno e vai fazer outra coisa. Vai lá se divertir, vai atender outro paciente, vai namorar, vai tomar uma água, vai dormir, enfim, vai viver. Dali um pouquinho, quando der, uns dias depois, ou no outro dia, ou em outro momento, cata aquele caderno e lê o que você escreveu. Você vai ver que aquilo vai te abrir perspectivas. Gente, o que eu já acordei, fui dormir depois de escrever de um caso. Acordei com uma ideia, falei, é isso. Isso se chama insight, né? É isso, é esse tema aqui. É aqui que está me pegando, é aqui que eu estou com dor. Às vezes a gente se olha e fala, ai, esse paciente está tocando aqui em mim. Putz, como que eu não percebi antes? E assim você vai desvendando a você mesmo, ó, o pensamento psicanalítico aí. Você vai se desvendando e vai conseguindo pensar o caso também. Às vezes você vai acordar e vai lembrar de um texto. Nossa, o que isso é gostoso. Às vezes você lembra, deixa eu reler aquele texto lá. Eu já ouvi, às vezes você vê um filme e no meio do filme você fala, é isso, tem tudo a ver com esse caso. Gente, a vida é maravilhosa. Ela vai nos dando circunstâncias que vão casando, como peças de um quebra-cabeça, aquilo que a gente pensou sobre um paciente, com uma outra situação, com uma conversa aleatória que você tem com alguém, e as peças vão se encaixando. E isso vai nos ajudando a fazer uma análise melhor com cada paciente. Então, a escrita tem essa função de ser um algo que você se conecta com você e pensa sobre o outro. É por aí, né, Camila? Sim, total, total, lindo, né? E essa ideia de que as palavras podem ser continente para aquilo, né? E podem organizar, né? Também nos proporciona um certo holding, né? Uma ideia de um diário clínico, né, Fer? Então, o diário clínico, ele não vai ser algo que você vai fazer relatos extensos, né, de todos os seus pacientes, mas isso, né? Algumas notas, é, muito dentro da tua emoção, né? Porque o afeto é um norteador para a gente, né? A contratransferência, o afeto, né? Vamos indo para a linha que for, mas é isso que a gente sente, né? E a gente vai tentando encontrar continentes para isso, né? E um caminho para simbolizar isso. Então, um diário clínico, né? Ferenczi falava de diário clínico, essa ideia de escrever uma frase, uma música que veio, uma inspiração. Mas você fala também, Fer, de uma coisa muito, muito importante, muito bacana. Você falou, e aí você fecha o caderno, né? Então você abre o caderno, mas fecha o caderno. Então você abriu, pôde transportar alguma coisa que estava dentro de você para aquelas palavras que são capazes de conter, de carregar e fecha. E eu acho que isso tem a ver com o trabalho dos tempos do sonho, né? Esse fechar. Então, a gente também precisa desse espaço de distanciamento, né, da coisa. Então, eu acho que dá para pensar no Winnicott também, né, como um processo que a gente pode fazer, que é necessário, né, uma presença nossa com o paciente, uma presença nossa num processo analítico pessoal, uma presença nossa numa supervisão, mas a gente também precisa desses espaços, né? Desses espaços solitários, né? Sozinhos. E aí, né, dá para pensar que a clínica é um fazer solitário? Olha, às vezes ela precisa ser um pouco, né? Às vezes a gente precisa estar só com a gente mesmo, baixar o volume, né, como possível, fechar o caderno. Às vezes ela precisa ser um pouco esse processo solitário. A gente precisa desses tempos, né, para que as coisas possam se encaixando num ritmo, né?
Então, ritmo, ele é composto de presença e ausência, né? Então, às vezes, o paciente está colado na nossa cabeça. Pacientes mais graves têm um tanto mais esses efeitos, né? A gente pensa neles, assim. Mas se a gente pode escrever, eu acho que isso ajuda muito a fechar e descolar um pouquinho, né? Eu, E ter esse, e conseguir eu, fazer um pouquinho esse eu espaço. chegava em casa na hora do almoço, 2 vezes na semana, muito irritada. E normalmente eu não sou uma pessoa irritadiça, mas eu estava chegando assim, qualquer coisa estava me tirando do sério. E eu comecei a perceber isso muito recorrentemente. E eu comecei a perceber pela escrita, porque eu tenho um costume de fazer a escrita matinal, né? Então, todo dia eu acordo e escrevo um pouco lá para eu pôr as minhas ideias em ordem, né? E eu comecei a perceber na escrita diária, matinal, o quanto que eu fui colocando isso, por que que eu estou tão irritada nesses dias? Por que que é nesses dias? E eu fui aos pouquinhos correlacionando isso com um paciente que eu atendia 2 vezes por semana, que estava tocando num ponto que estava doído para mim. E a escrita que me ajudou a perceber o quanto que aquilo estava doendo em mim, né? Que na supervisão que eu levava o caso, isso não estava aparecendo, mas isso estava ecoando em outros lugares. Então, a escrita também tem esse poder de nos ajudar a nos perceber, né? E a escrita, gente, ela é para a psicologia, para a psicanálise, como que uma extensão da análise pessoal, né? Porque vai se tornando também um ambiente onde você vai aprendendo a se olhar, a pensar sobre você. Então, é algo para ser desenvolvido. É claro que isso não precisa ser uma obrigação, nem ser algo constante para a vida toda, mas é um convite a escrever, né? A escrita, para nós, é mais uma rede de apoio que nos organiza para o fazer clínico e até para a vida como um todo. Faz muita diferença, né, Camila? Faz. Se bem, né, Fer? Nem todo mundo talvez seja tão familiarizado com escrever, né? Também pode ser um trabalho, né? De novo, naquela coisa prazer, desprazer, né? Mas é mais um recurso, né? É mais um recurso. E um recurso que a gente vai dizendo, olha, também é importante, um convite, né? Vamos tentar experimentar e achar um estilo também de escrever, um jeitinho seu, né? De uma maneira que lhe pareça agradável e confortável, porque tem, né? Tem que ter esse potencial de holding, né? Então tem que ser um colinho, né? Tem que ser de uma maneira que lhe pareça agradável e confortável. E você, né, então eu trago o aspecto da elaboração secundária, você traz um outro aspecto da autoanálise, né, Fê? Que Uhum. com o passar do tempo, quanto mais experimentados somos aí nessa jornada, né, a gente vai podendo começar a arriscar fazer um pouquinho também, né? E a escrita, ela consegue também nos levar para esse lugar, né, nos transportar. E acho que aí É, é bacana a gente pensar um pouquinho agora sobre o papel da instituição, né, sim, Camila? Porque sim. por muito tempo a gente até acho que sai da faculdade falando do tripé, né? Análise pessoal, supervisão e o estudo. Mas a gente pode colocar aqui como um quarto pé, pensando em uma mesa, ou até mesmo nas fundações de uma casa, né, de um edifício, que a instituição entra como esse quarto pé e que traz bem para o que você iniciou falando sobre o quanto a clínica não precisa ser solitária, né? Porque através de uma instituição, como a IPPM, como outras formações que existem dentro aí das nossas sociedades psicanalíticas, servem como um espaço de um estudo aprofundado, com ajuda, né, de profissionais que já estão na jornada há um tempo maior, e que traz para o aluno a oportunidade tanto de parcerias entre os pares, ali entre os colegas de classe, quanto também de um aprofundamento teórico muito amplo e que serve também para te dar uma robustez para o teu atuar clínico, né? Por aí, né, Camila? Sim, Fê, essa ideia, né, de um quarto pé, né, ali,
que nos suporte, que também contenha um tanto. Sabe que eu não tinha pensado nisso, assim, com tanta clareza, mas quando a gente vai falando, as coisas vão vindo, né? Tô aqui pensando que tudo que a gente vai conversando hoje, realmente, né, não só tem essa questão da rede de apoio, né? Como você falava lá no início, pensando no nosso fazer como essa função materna e, né, fazendo essa metáfora com a rede de apoio de uma mãe. Mas, então, tudo que a gente vai falando vai tendo essa função um tanto de rede de apoio, e parece que de dar lugar, né? Acho que é um dar lugar para tanto do que a gente vive ali no tete a tete todo dia, né? No nosso fazer clínico. E conforme a gente vai podendo dar lugar para isso, e vai sentindo esse apoio, a gente vai podendo se desenvolver, né? E, e ser nós mesmos, né? Que no fim das contas é esse lugar aí que a gente quer chegar, né? Exato. Então, a instituição, ela vai ser mais um lugar nesse sentido, né? Acho que encontrar uma instituição também é algo muito importante. A gente pode pensar, né, que tem instituições, toda instituição vai ter seus problemas, né? Questões políticas, questões de poder, tem atravessamentos, tem muitas questões assim. Quando começamos uma formação, por melhor que seja a instituição, uma formação mais, acho Uhum. que de psicanalítica mais formal mesmo, né? Por melhor que seja o lugar, o espaço, como pensamos, a gente sabe que a gente vai se deparar com egos, né? Com, com tantas coisas ao longo do tempo, né? Porque são feitas por pessoas e tem algo ali do laço social que atravessa, né, esses espaços. Enfim, mas então tem isso, que é um lado que eu particularmente enrosco, vou e volto, né? Quando penso. Mas como é importante a gente também poder achar um espaço para isso, para a gente poder enxergar o que elas oferecem para além disso, nós que oferecem, né? Então, tem, né? Eu acho que algumas que oferecem informações muito engessadas, sim, né? Que, ao meu ver, parece que querem formatar a gente, né? Assim, como se todos fossem iguais, como se tem, né? Assim, a pensar análises didáticas em algumas instituições são mais complicadas do que em outras. Tem uma série de questões para a gente pensar, assim, né? Algumas mais dogmáticas, talvez, né? Mas eu acho que hoje, cada vez mais, as instituições vão encontrando, né, outras vozes. Acho que justamente por tempos assim, né, começaram a surgir outras vozes, novas gerações, né? Coisas vão surgindo, vão aparecendo, vão se renovando, né, nas instituições. Então a gente começa a ter uma pluralidade maior, mais opções, né, em que a gente possa se vincular. É, e aí eu coloco não só formações, né, instituições que ofereçam formações, mas temos instituições em Maringá, lacanianas, ou ainda que não é PPM, né, temos outros grupos que se oferecem como um grande apoio, aí como uma rede de apoio propriamente dita, né? Mas eu acho que isso, né, às vezes a gente tem assim um receio de se aproximar, de se engajar em algo dentro de uma instituição, né? Não, eu vou lá, vou só estudar, não, né? Não quero entrar muito nisso. Por esses receios que a gente tem do que possa vir, né? Também nas nossas fantasias aí. Mas tem esse outro lado das trocas, do acolhimento, dos grupos de pares, né? As instituições que permitem uma certa horizontalidade, ainda que existam assimetrias, né? Então, a gente poder encontrar um tanto disso na formação é muito importante também. E, claro, encontrar o pai também né? Então, encontrar em alguns momentos, como a gente falava até de início das nossas trajetórias, né? Alguns momentos em que a gente encontra e quer seguir aquela teoria, aquela técnica mais à risca, né? Para daí, a posteriori, a gente ir se transformando. Então, é importante também ter essa função paterna que a instituição de alguma forma traz, né? Eu acho. Isso também faz parte. Mas eu fico pensando muito nessa troca horizontal que a gente pode estabelecer, né? Com os grupos.
e isso uma instituição, né, consegue nos oferecer de uma maneira muito bacana. Não sei, falei muito aqui dessa parte, mas... Não, eu acho que assim, uma coisa que eu gosto de comparar é as instituições como quando a gente pensa no desenvolvimento educacional de uma criança até ela chegar na vida adulta. A gente não coloca uma criança na universidade, né? Então, para quem está iniciando, eu lembro que logo que eu me formei, eu admirava assim, né, a Sociedade Brasileira de Psicanálise e falava assim, nossa, um dia é minha meta de vida, um dia eu vou estar lá. Só que, né, ela nem seria aceita inicialmente, porque a gente precisa ter uma trajetória para entrar numa instituição dessa. Quão importante foi ter vivido tudo que eu vivia antes em outras instituições para hoje chegar na Sociedade Brasileira, não de Psicanálise do IPA, mas eu faço da IBPW, né, que é a Sociedade Brasileira de Psicanálise Winnicottiana. Eu comecei minha formação esse ano. E eu queria ter começado há 2 anos atrás, mas eu não me senti preparada naquele momento, achei que ainda não era hora. Foi tão gostoso começar esse ano, porque eu já fiz tantas leituras sobre o Winnicott, que eu estou conseguindo perceber um nível de aproveitamento muito maior das aulas, porque eles vão apresentando o conteúdo, e como eu já li bastante, eu começo a falar, olha, então estou aprendendo ainda melhor, não é algo que está tão inicial, né? Como tenho visto que algumas pessoas que ainda não tinham lido tanto Winnicott estão um pouquinho mais perdidas, um pouquinho mais confusas, porque faz diferença você já ter lido. Então, dica a gente venderia, não daria, mas eu vou dar, porque eu acho que vale muito a pena. Pensa que assim, a gente põe uma criança, primeiro de tudo, né, no pré. E ali ele vai brincando, é lúdico, é divertido, para depois começar a vir conteúdo até chegar à faculdade. Para quem está iniciando, busque coisas iniciais, grupos de estudo, cursos que vão te introduzir os conteúdos. A especialização, por exemplo, que a IPPM oferta, que outras instituições da cidade, ou mesmo pela internet, vocês vão encontrar bons cursos, bem fundamentados na teoria, que vão ser introdutórios, que vão te apresentar os conteúdos como um início da tua jornada. Conforme você vai passando por isso, daí você vai crescer mais um pouquinho, vai para um outro curso um pouco mais profundo, faz lá um mini curso, ou faz um grupo de estudo mais profundo com um tema, e assim você vai crescendo a teoria dentro de você. Isso tudo vai te dando robustez, inclusive para você fazer melhores escolhas, porque como eu falei, no início eu queria ter ido para uma análise bem aprofundada, pensando em Freud e tal. Hoje faz muito mais sentido para mim o Winnicott. E pode ser que daqui uns 10, 20 anos eu até mude mais, né? E vá para outras linhas, todas dentro da psicanálise. Porque a psicanálise é ampla e nós, como seres humanos, também vamos mudando. E o quão bacana é ir lendo, aprendendo. Mas a instituição, a riqueza dela, para mim, são duas. Primeiro, isso que a Camila tanto colocou da horizontalidade, do quanto a gente pode fazer parcerias, para quem está aí dizendo, estou esperando o paciente. Com parceria, um indica para o outro. Isso pode vir tanto da supervisão em grupo, quanto dos cursos que você participa, seja grupos de estudo, sejam cursos propriamente ditos, porque você conhece pessoas, vê, troca número, um indica para o outro, vai tornando isso a teu networking, né? Que vai organizando uma possibilidade de chegada de pacientes. Como também a outra riqueza é que você vai ter aulas e conteúdos dados por profissionais que já têm uma jornada mais extensa. Então, vai passar o conteúdo mais mastigado, daqueles livros que você está lendo e está ali sendo difícil, está angustiando, ali vai ser um pouco mais decifrado, traduzido. Então, essas duas ideias percorrem muito a riqueza de uma instituição e você vai crescendo dentro dela ao longo da tua jornada aí de trabalho. Acho que é por aí. É a família, né, Fer? Então, você tem os irmãos na horizontalidade, você tem o pai, né, nas regras e sistemas, né, e burocracia, você tem a mãe nessa nutrição, né, que você vai recebendo. E também tem o atravessamento cultural, né, político e essas outras coisas que a gente estava falando. É como uma família, uma instituição, né? Então, acho que é um pouco essa ideia.
percebem como a gente está num paradigma relacional, né? Tudo que a gente está falando, a gente vai costurando, né, nesse entre. A Uhum. gente não sai desse entrelaçamento, né? Porque, bom, esse curso que a gente tá propondo, né, que vai iniciar, tem essa base, né, winnicottiana, e que está dentro dessa ideia, mas porque a gente acredita nisso, né? Não é só porque o Winnicott falou, senão porque a gente acredita, senão porque a gente sente e observa como isso é importante para a nossa clínica, mas para a gente, enquanto nesse percurso, né? Nessa formação. Eu acabei de me lembrar aqui uma coisa, Fernando, que eu tive um ato falho, sei lá, não sei, eu me atrasei, foi meio atropelado, né? Essa questão tecnológica logo para começar aqui a nossa aula de hoje. E eu esqueci, não sei se vocês comentaram que quem puder fazer a inscrição, né, da agora até o final da nossa aula, pode ganhar 10% de desconto, né, na primeira mensalidade do nosso curso de aperfeiçoamento, né, da clínica com crianças e adolescentes. Então, eu não sei, acho que vocês não tinham comentado, né, Fernando? Não tinha mesmo. Ainda bem que você lembrou. Então, aproveite, pessoal, quem quiser É, aí aproveitar para entrar no curso, não tiver feito a matrícula ainda, aproveita fazer agora, que vocês têm 10% de na desconto. primeira mensalidade. Né, acho que dá, né, depois Está dentro do tempo. Não, dá tempo ainda, né? exatamente. Não acabou a aula, Tá. então aproveitem, podem entrar no site, a gente pode fazer um intervalo, tô brincando. Eu não sou muito comercial, gente, eu esqueci desse detalhe, né? Você vê, tem que levar para análise. É que a gente vai crescendo a Pagamentos. clínica e pensando em tudo isso que a gente está aqui trazendo. E eu acho que É, também, para finalizar nossas falas, a gente precisa complementar com o último tema, que são as experiências pessoais. Porque no meio de tudo isso, né? Então pense, você atendendo seu paciente, ali como uma mãe acolhendo um bebê, uma criança, um adolescente, alguém precisando de acolhimento, o quanto que a análise pessoal, a supervisão, a escrita, o estudo e a instituição faz esse colo que te abarca e te ajuda nessa jornada. Só que no meio de tudo isso tem tua vida pessoal, que ela não deixa de acontecer. E é uma riqueza a gente poder ter em mente que as nossas experiências enriquecem a clínica. Traz para a clínica as nossas experiências de vida, do dia a dia, oportunidades de também a gente trazer um nosso jeito próprio de ser que invade a clínica e que é muito bacana que a gente se dê espaço para viver isso. Eu tenho visto com preocupação, gente, essas chamadas, principalmente através das redes sociais, a única que eu uso é o Instagram. Mas me assusta isso de tem agenda cheia, ganha X por mês, né? E que muitas vezes não leva em conta tudo isso que a gente está conversando aqui hoje, que são as bases da clínica. E a experiência pessoal, como por exemplo, descanso, pausas, férias, também são importantes. São os nossos espaços da gente se recarregar, são os nossos espaços da gente se olhar, são os nossos espaços da gente até poder voltar para a clínica com espaço mental, porque a gente empresta a nossa mente para um paciente. Esse é o maior trabalho que a gente tem. E para que a gente possa ter a mente disponível para um paciente, ela precisa estar sem tanto conteúdo. E para isso a gente precisa sair desses outros ambientes, inclusive se descontaminar do estudo, senão a gente entra na sessão tentando fazer o paciente caber dentro, né? Eu gosto muito de uma historinha, acho que é Proscuto, se não me engano, em que era a história de um homem que tinha um hotel, em que todo mundo que entrava nesse hotel tinha que caber na cama que ele tinha. E se a pessoa tivesse os pés grandes demais para caber na cama, ele cortava metade da perna fora. Se a pessoa era menor do que o tamanho da cama, ele esticava a pessoa até ele ficar do tamanho dela. Gente, essa historinha é preciosa para a gente pensar a clínica. A gente tem que estar na clínica para permitir que o paciente seja quem é, e não para que ele caiba dentro do que a gente sabe, dentro do que a gente deseja que ele fique. Então, isso é o espaço da nossa mente estar descontaminada para que a gente possa estar ali.
né? E isso cabe através de descanso, de viver a tua própria vida, de curtir teus momentos, de lembrar a cada paciente que for entrar na sua sessão que você tem o direito de ter dúvidas, de ter medos, de ter sentimentos, porque tudo isso precisa existir, porque você é humana, e como uma pessoa é que você vai receber a outra. Então, as experiências pessoais, o objetivo não é que elas saiam da sessão. O nosso trabalho, além de ter técnica, além de ter teoria, ele tem humanidade. E é preciso que isso exista diariamente no nosso trabalho. Não é, Camila? Passo para você. Amém? É, a gente, né, tem o Antonino Ferro, ele tem, acho que é no livro Técnica com, eu esqueci o nome do livro, no livro dele sobre a técnica na clínica com crianças, né? Uhum. Ele tem um capítulo que ele fala sobre a salvaguarda da mente do analista, né? E assim, quando a gente resguarda a nossa mente, a gente está resguardando também a mente do paciente, né? Se eu posso ser um ser humano melhor, eu vou poder ser consequentemente, um analista melhor. Então, os tempos realmente, como a gente, né? Você foi falando, tempo de descanso no fim da semana, no fim do ano, né? É, mas tem também aquele tempo no meio da sessão, sabe? Aquela pausa que você falou, né? De não saber tudo. Então, aquela pausa de no meio da sessão também poder, né, ali dizer, peraí, eu preciso pensar, tá tudo bem, né? Então, esses isolamentos pequenininhos, mas que às vezes podem, né, e são necessários dentro de uma sessão, ou entre uma sessão e outra, né? Falaram sobre os contatos de WhatsApp aqui, né? O WhatsApp eu acho que veio como com uma complexidade, coisas que a gente ainda precisa aprender e talvez cada um fazer do seu jeito com cada paciente, né? Não como não vamos ter uma régua para isso, mas para que a gente possa ter esses tempos de resguardo, né? Eu tava aqui pensando, né, Fernanda, também nos momentos diferentes que nós vamos vivendo, né? Você estava falando do que a gente vive no nosso desenvolvimento pessoal, né? Casamento, maternidade, paternidade, né? Mudança de cidade, né? Não sei, separação, né? Coisas que a gente pode vivendo nos nossos momentos pessoais, doenças, né? Problemas físicos ou psicológicos que a gente possa ter também. E a importância da gente reconhecer os nossos limites diferentes em cada momento também, né? Da nossa disponibilidade para aceitar ou não o caso, para estar ou não com o paciente naquele momento. Sei que no começo às vezes é difícil, a gente quer, nossa, se desse ter agenda cheia, né? E virar ali seria maravilhoso. Mas é importante lembrar que a gente está lidando com algo, né, de novo, da ordem, essa coisa da ordem dos afetos, do inconsciente, do desconhecido. A gente tá aqui dentro, né? A nossa ferramenta de trabalho é a nossa mente, é o nosso ser, né? Eu acho que é até além da nossa mente, o nosso corpo também, né? O nosso self, é o nosso self. Então, né, nessa ideia, a gente poder se preservar, porque se preservar é também, como eu disse, né, eu repito, ser o melhor analista ali, né, ser o melhor terapeuta para estar com quem a gente se propôs a estar. Então, poder o Antonino Ferro fala em desintoxicar a mente, então ele fala, vai ao cinema, lê um livro, assiste um filme, porque senão a gente realmente pode também jogar muito do que é nosso, né, na relação ali com o paciente, não só o nosso desejo, mas a gente também pode inverter um pouco as setas, né, e começar muita raiva, muita impaciência, muita insatisfação, ou, né, começar a projetar algumas coisas que tem a ver com o nosso cansaço, com a nossa necessidade de se dar um tempo, né, e não é aquele paciente, né, ou aqueles pacientes. Então, tem coisas que a gente precisa né, olhar para dentro realmente, nesse sentido de lembrar que a gente é humano, né? A gente é de carne e osso, pensam que a gente é de ferro, né?
mas a gente é de carne e osso, né? E esses dias, acho que foi ontem, uma nutricionista que eu acompanho em redes sociais, Instagram, tava, tava falando de uma outra profissional que é assim, essa outra nutricionista, ela é o papa da alergia alimentar no Brasil, assim, né? Uma referência. E aí, ela teria colocado na rede social dela que ela recebeu uma mensagem, assim, dizendo, ah, doutor, houve... E ela compartilha, acho que essa mensagem. Ligamos para ter uma consulta, parece que só tem consulta para daqui não sei quantos meses, né? A agenda já está fechada, não sei por quanto tempo. E aí eu vejo você postando que vai sair de viagem, que falta de consideração com as pessoas que tanto precisam de você. E aí essa nutricionista que eu acompanho, né, pega essa história, fica muito tomada e comenta sobre essa, poxa, né? Ela é um ser humano, né? Se ela não puder sair de viagem, se ela não puder ter um momento, o que vai ser, né? Tudo bem, é um outro tipo de relação, né? De saúde, a gente está falando de nutrição, mas nós profissionais de saúde, eu acho que sofremos muito com essa carga, porque às vezes a gente se cobra, né? Na eu acho que muito, né? Porque daí fala, nossa, tá lidando com emoção, você vai deixar o paciente sofrendo, né? Quantas vezes eu me culpei para sair de férias porque eu pensava isso, assim, meu Deus, não posso, o paciente está em sofrimento. Mas a gente tem que lembrar que a gente também, senão a gente também vai ficar em sofrimento e não vai conseguir cuidá-lo, né? A gente entra numa culpa materna, né, Fer? Exatamente. E aí, né, como é importante a gente poder lembrar que a gente também é humano e que tá tudo bem, né? E que a gente não só pode, como a gente precisa desse espaço. Mas acho que a gente encerra lembrando dessa humanidade, né, Fer? Olhando aqui para o relógio, né? E é isso aí. É um fazer que vai por anos e a gente vai estar sempre aprendendo, mas tenho aqui, né, na IPPM, nós, parceiros dessa jornada com vocês, e que vai ser um prazer ter muitos de vocês aqui nos acompanhando através da, do curso a partir do mês que vem, né? E ficamos aqui como uma instituição de parceria com vocês. Lembrando, né, que ainda é possível ter esses 10%, né, de desconto na primeira mensalidade para quem fizer essa inscrição. Entra em contato com a Sabrina aqui da secretaria. Eu quero ler um trecho do Winnicott, Fer, posso? Claro, fica à Eu vontade. achei esse trechinho num artigo uma vez, e depois, né, no livro, mas me apaixonei por ele e eu falo que ele é uma oração, um mantra, assim. O Uhum. que você se encontra provendo em seu trabalho pode ser descrito da seguinte maneira: você se dedica ao caso, você aprende a saber como é se sentir como seu cliente, você se torna digno da confiança para o campo limitado da sua responsabilidade profissional. Você se comporta profissionalmente. Você se preocupa com seu cliente. Você acredita que fica na sua posição de um objeto subjetivo na vida do cliente, ao mesmo tempo que conserva seus pés na terra. Você aceita amor e mesmo o estado de namoramento, sem recuar e sem representar a sua resposta. Você aceita ódio e o recebe com firmeza, ao invés de como vingança. Você tolera o seu cliente, a falta de lógica, inconsistência, suspeita, confusão, debilidade, mesquinhez, etc. E reconhece todas essas coisas desagradáveis como sintomas de sofrimento. Na vida particular, as mesmas coisas o fariam manter distância. Você não fica assustado nem sobrecarregado com sentimentos de culpa quando seu cliente fica louco, se desintegra, corre pela rua de camisola, tenta suicídio, talvez com êxito. Se você é ameaçado de assassinato, chama a polícia, não só para proteger a si mesmo, mas também ao seu cliente. Em todas essas emergências, você reconhece o pedido de socorro do seu cliente, ou um grito de desespero por causa da perda de esperança nessa ajuda. Em todos esses aspectos, você é, em sua área profissional limitada, uma pessoa profundamente envolvida com sentimentos e, ainda assim, à distância, sabendo que não tem culpa da doença de seu cliente e sabendo os limites de suas possibilidades de alterar a situação de crise. E se você pode controlar a situação, há a possibilidade de que a crise se resolva sozinha,
E então será por sua causa que o resultado foi alcançado, É, não tem como não amar, né? né? Maravilhoso. A gente tinha um poema, mas eu fui pro Winnicott. É, até porque eu amo essa fala dele. O pessoal está aqui agradecendo. Agradeço a vocês, gente, por ter ficado até aqui, por ter nos acompanhado. Nosso intuito com essa aula foi pensar nessas bases da clínica, né? Acho que quando a gente pode olhar para todos esses temas, a gente vai para uma clínica ética, bem fundamentada, que vai de encontro com o que realmente é a psicanálise, né? Que eu acho que é importante que a gente salvaguarde isso, né? Principalmente hoje em dia que tem algumas banalizações acontecendo. Então, a gente está aqui fincando os Sim. pés no que é a psicanálise, tá? Desde Freud até o contemporâneo, mas baseada na ética. E convidando vocês para caminhar com a gente nesse caminho que só se faz caminhando, citando o poema que eu, né? Caminhantes do caminho a gente faz caminhando, né? E vem com a gente, que tá quentinho, né, Fê? Vai ser um prazer ter vocês no grupo. Uma boa noite a todos. Só Quer abrir, Fer, para alguma uma pergunta, uma inscrição, se houver? tem alguma pergunta, gostaria de colocar alguma coisa, tirar alguma dúvida. Ah, já tem gente aqui inscrito, ó, estou colocando aqui. Muito bom. Vai ser um... Legal. Sabrina, né, vai receber ali, né, a manifestação do pessoal. Sabrina, eu acabei colocando, né, a gente acabou esquecendo de colocar mais ao início da aula, mas Está em aberto ainda. tá bem, pessoal? Bom, boa noite a todos, que todos possam ficar bem e a gente se encontra na aula 1, então, se essa aula, né, a gente teve uma aula, uma aula aberta, uma aula 00 aqui, e eu espero encontrar, né, vocês todos lá na aula 1, tá bom? Então, um beijo, pessoal. Obrigada pela parceria. Obrigada, Camila. Adorei nosso bate-papo. Obrigada, Fernanda, Muito obrigada. E nossa até rede. mais pra frente. Beijão.